Salve torcedor vascaíno, nesta sexta-feira estamos com o coração acelerado. A movimentação nos bastidores de São Januário está intensa e finalmente começa a refletir a urgência que o elenco precisa nesta reta importante do Campeonato Brasileiro. Depois de semanas de expectativa e rumores, o Vasco da Gama está muito perto de oficializar a chegada de um reforço que pode mudar o patamar do setor ofensivo, o atacante colombiano Carlos Andrés Gomes. Com apenas 22 anos, Gomes é um ponta extremamente veloz, habilidoso no 1 contra 1 e que se destacou tanto no futebol colombiano quanto no norte-americano, onde vestiu a camisa do Real Salt Lake e deixou números impressionantes. Foram 13 gols e 8 assistências em apenas 25 partidas em 2024, além de passagens pela seleção da Colômbia com 2 gols marcados em 4 jogos. O jogador atualmente pertence ao Rennes da França, clube que o contratou no ano passado por cerca de 10 milhões de euros. Na primeira tentativa do Vasco, o clube francês foi irredutível, só aceitava vender o atleta em definitivo. Naquele momento, o Cruz-Maltino buscava um empréstimo com opção de compra, o que acabou travando as conversas. Só que agora, com o mercado mais aquecido e o Vasco pressionado para entregar respostas ao torcedor, as tratativas foram retomadas e dessa vez com sinal verde. A diretoria vascaína, liderada por Pedrinho e com Admar Lopes à frente das negociações, conseguiu reabrir as conversas com o Rennes e já discute os moldes do negócio, que pode ser fechado com empréstimo até o meio do próximo ano e cláusula de compra obrigatória ao fim do contrato. É uma movimentação ousada que mostra claramente a mudança de postura da atual diretoria. Depois de uma entrevista coletiva considerada desanimadora pela torcida, Pedrinho voltou a afirmar de forma enfática que o clube vai contratar nesta janela. E não é papo vazio. A diretoria entende que reforçar o elenco é fundamental para evitar a repetição do drama vivido no último Campeonato Brasileiro, quando o Vasco flertou com o rebaixamento rodada após rodada. A prioridade agora é clara: trazer um zagueiro de peso, um meia que possa dividir a criação com Felipe Coutinho e um ponta que chegue para assumir a titularidade. Carlos Andrés se encaixa perfeitamente nesse terceiro perfil. A questão agora é fechar os detalhes com o Rennes e finalizar as exigências burocráticas. A expectativa nos corredores de São Januário é grande e há otimismo quanto a um desfecho positivo. Afinal, estamos falando de um jogador que vem sendo observado há meses, analisado minuciosamente pelo departamento de futebol e com aval de toda a cúpula cruz-maltina. A aposta em jovens estrangeiros com capacidade de revenda faz parte do novo perfil que o Vasco quer adotar e Carlos Andrés Gomes preenche todos esses critérios. É jovem, promissor, já mostrou rendimento em ligas competitivas e tem passagens pela seleção do seu país. Um reforço que empolga e muito torcedor. Mas os planos do Vasco não param por aí. Paralelamente à negociação com Gomes, o clube também está envolvido numa tentativa ousada de contratação para a zaga. O nome da vez é Nino, velho conhecido do torcedor brasileiro que brilhou com a camisa do Fluminense e hoje defende o Zenit da Rússia. Nino foi campeão da Libertadores sob o comando de Fernando Diniz e se consolidou como um dos principais zagueiros do país nos últimos anos. Capitão no Zenit, o defensor agrada muito à comissão técnica e à diretoria cruz-maltina por ser um jogador de personalidade forte com perfil de liderança e que pode organizar uma zaga que ainda sofre com insegurança e erros individuais. O Vasco chegou a formalizar uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador, algo próximo de 35 milhões de reais na cotação atual. A oferta, no entanto, foi recusada pelo clube russo, que fixou o valor em 8 milhões de euros, o que dificultou o avanço imediato das conversas. Mesmo assim, o simples fato do Vasco ter ido ao mercado com essa proposta mostra a disposição real do clube em investir pesado para qualificar o elenco. O interesse em Nino não surgiu por acaso. A defesa do Vasco é hoje uma das grandes preocupações do torcedor. João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, nenhum deles conseguiu se firmar como referência no setor. E o Luiz Gustavo, embora tenha potencial, ainda é jovem e tem oscilado bastante. Por isso o nome de Nino é visto como ideal. Um zagueiro experiente com histórico de liderança e que pode assumir a função de xerife da defesa como foi Medel na temporada passada. Um jogador que chega, veste a camisa e coloca ordem na casa. Como o negócio com o Zenit se tornou difícil, o Vasco já trabalha alternativas. E uma delas é o também colombiano Yerry Mina, de 30 anos, que atualmente defende o Cagliari da Itália. Mina tem no currículo passagens por clubes importantes como Palmeiras, Barcelona, Everton e Fiorentina.
É mais um zagueiro com perfil de liderança forte fisicamente e com muita experiência internacional. O Vasco monitora sua situação com atenção e já colocou o nome do defensor na lista de prioridades caso a negociação com Mino não avance. É importante entender que a diretoria vascaína trata a chegada de um zagueiro como prioridade absoluta. Não é mais uma questão de se, mas sim de quando e quem. O perfil desejado está bem definido: um jogador que assuma o protagonismo da defesa, que oriente os companheiros e eleve o nível técnico do setor. O clube entende que sem um defensor desse porte o time continuará sofrendo atrás e isso compromete todo o desempenho da equipe. A busca por esse nome é tratada com urgência e a expectativa é que nas próximas semanas um reforço importante seja anunciado para o sistema defensivo. Enquanto as movimentações de mercado seguem a todo vapor, o Vasco também se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Depois da 16ª rodada, que terminou com a vitória do São Paulo sobre o Juventude, o Vasco conseguiu escapar mais uma vez da temida zona de rebaixamento. O mais curioso, e até irônico, é que mesmo sem jogar o time continua se mantendo fora do Z4. Rodada após rodada parece que a zona de rebaixamento até tenta abraçar o Vasco, mas a concorrência abaixo é tão fraca que o time carioca segue sobrevivendo. O Juventude perdeu para o São Paulo, o Santos tropeçou diante do Internacional na Vila Belmiro e com isso o Vasco permanece fora do sufoco mesmo com campanhas instáveis e derrotas preocupantes. É como se a zona do rebaixamento estivesse cansada do Vasco: não quero mais você aqui, sai daqui, vai embora. A verdade é que o clube tem escapado por muito pouco e isso se deve em parte à fragilidade técnica de outras equipes que também lutam contra o descenso. Mas é claro que essa margem de segurança não pode ser motivo para tranquilidade. Muito pelo contrário. O Vasco precisa reagir dentro de campo e pontuar urgentemente para não depender da incompetência alheia. A boa notícia é que o time tem 2 jogos a menos que a maioria dos concorrentes por conta da participação na Copa Sul-Americana. Os confrontos contra Juventude e Bahia ainda não foram realizados e esses jogos podem ser fundamentais para a recuperação na tabela. Neste domingo o Vasco tem mais um compromisso importante e enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 6h30 da noite. A preparação para a partida já começou com treinos intensos no CT Moacir Barbosa. A comissão técnica comandou atividades com todo o elenco, inclusive com os jogadores que atuaram diante do Independiente Del Valle pela Sul-Americana. A expectativa é que o time vá com força máxima para enfrentar o Colorado e busque finalmente uma vitória fora de casa que traga confiança e alívio para o torcedor. Com novos nomes chegando e um elenco em reformulação, é hora de virar a chave e começar uma nova fase no Brasileirão. O presidente Pedrinho tem reiterado que o clube vai se reforçar e que as contratações são tratadas como prioridade máxima. Depois de muita cobrança da torcida e de declarações polêmicas inclusive do próprio CEO Carlos Amodeu, a diretoria parece ter entendido o recado: o elenco precisa de qualidade e profundidade. Jogadores como Carlos Andrés Gomes, Nino e Mina não são apostas, são nomes de impacto capazes de mudar o patamar do time. A torcida vascaína, que sempre apoiou nos momentos mais difíceis, agora quer ver resultado. Quer ver o clube no lugar que merece, brigando na parte de cima da tabela, sendo competitivo e principalmente livre do fantasma do rebaixamento. O cenário ainda é de alerta, mas também de esperança. O Vasco está se mexendo e isso é o que o torcedor queria ver. Chega de discurso, é hora de ação. E as ações começaram. A chegada de Gomes pode ser o primeiro passo de uma reação que a torcida tanto espera. Se vierem junto um zagueiro de peso e mais um meia para dividir a criação com Felipe Coutinho, o time ganha uma nova cara. A janela está aberta e o mercado está aquecido. O Vasco, ao que tudo indica, não quer mais ficar só olhando. Quer entrar para brigar. E se depender do que vem sendo costurado nos bastidores, o Cruzmaltino vai entrar forte nessa segunda metade da temporada. Porque mais do que nunca chegou a hora de acordar o gigante. E essa movimentação toda do Vasco no mercado não é só uma questão de estratégia, é uma resposta necessária à realidade dura que o time vem enfrentando dentro de campo. O torcedor sente isso, vive isso e cobra. O time vem tropeçando em jogo-chave, perdendo pontos preciosos e deixando escapar oportunidades que poderiam aliviar o sufoco. A oscilação nas atuações, os problemas na construção ofensiva e a falta de segurança na defesa são temas que se repetem há meses. Por isso os reforços não podem ser apenas promessas, precisam ser soluções imediatas.
Não dá mais para errar. O erro em janela de meio de temporada custa caro demais e o Vasco já pagou caro em outras temporadas por apostar errado ou por demorar demais a agir. Agora, com uma janela que promete ser a mais ativa dos últimos tempos, o clube vai ao mercado com mais foco. A ideia é fechar o elenco o quanto antes para que os reforços já estejam à disposição na sequência do Brasileirão e nas próximas fases da Copa do Brasil. E se tem uma posição que precisa de atenção especial é a zaga. A torcida já não aguenta mais ver falhas repetitivas, desatenção nas bolas aéreas, erros de posicionamento e falta de comando. Por isso a busca por um xerife não é apenas um desejo estético, é uma necessidade tática e emocional. O Vasco precisa de um zagueiro que chegue impondo respeito, que organize a linha defensiva e que eleve o padrão de quem está ao lado. Porque com o nível atual dos defensores a segurança do time continua sendo uma ilusão. A possível chegada de um nome como Nino ou Mina muda completamente essa realidade. São jogadores que sabem o que é disputar competição grande, que já jogaram em alto nível e que conhecem a pressão de vestir camisa pesada. São atletas que não sentem o jogo, que se impõem com personalidade e que já provaram em campo que podem ser líderes. E isso, convenhamos, é algo que o Vasco anda precisando urgentemente. Liderança. Dentro e fora das quatro linhas. O time tem talentos individuais, tem jovens promissores, tem atletas de boa técnica. Mas faltam líderes. Falta alguém que, quando o caldeirão ferve, segure a onda, convoque os companheiros e mostre o caminho. Isso vale para a defesa, vale para o meio e vale também para o ataque. E falando no ataque, não dá para ignorar o impacto que a chegada de Carlos Andrés Gomes pode ter. O torcedor está carente de jogadores que desequilibrem, que chamem a responsabilidade, que sejam ousados no mano a mano. O Vasco carece de velocidade, de profundidade, de alguém que pegue a bola, vá para cima e crie o inesperado. O colombiano tem esse perfil. É um ponta agudo de imposição física e técnica e que pode fazer a diferença em jogos travados. Hoje o setor ofensivo do Vasco sofre para encontrar alternativas quando o jogo se complica. A posse até existe, mas a objetividade não aparece. Com Gomes em campo a história pode ser diferente. É o típico jogador que obriga a defesa adversária a se preocupar o tempo todo. Que abre espaços, que atrai marcação dupla e que em uma jogada individual pode decidir uma partida. E o mais interessante é que o Vasco não está olhando só para o agora, mas também para o futuro. Carlos Andrés tem idade, potencial técnico e valor de mercado para ser não só uma solução esportiva, mas também um ativo financeiro para o clube. A ideia da diretoria é justamente essa: investir com inteligência, trazendo atletas que contribuam dentro de campo e que possam, num futuro próximo, gerar retorno financeiro. E com a retomada das conversas com o René, o clube pode estar muito perto de dar um passo importante nesse sentido. Claro, tudo ainda depende dos detalhes finais da negociação, mas o sinal verde dado pelo clube francês já foi um avanço gigante em relação ao cenário de semanas atrás. E não podemos esquecer do impacto que esse tipo de reforço tem no vestiário. A chegada de jogadores de bom nível técnico costuma elevar a moral do grupo. É um sinal de que a diretoria está olhando com atenção para as necessidades do elenco, está se movimentando e está disposta a brigar por uma temporada mais digna. Isso anima quem está lá dentro. Motivos que já estão no clube: elevar seu rendimento, a competir por vaga, entrar numa disputa saudável por espaço. A competitividade interna é um dos pilares de qualquer time que almeja coisas grandes. E o Vasco sabe disso. A reapresentação dos jogadores inclusive mostra esse clima de atenção total. O elenco treinou forte no CT Moacir Barbosa com foco total no duelo contra o Internacional. O ambiente está sendo reconstruído passo a passo e os resultados em campo precisam aparecer para consolidar esse novo momento. A torcida tem feito a sua parte. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os sustos, com todas as derrotas doloridas, o torcedor está lá. Apoia, canta, cobra, participa. O que a torcida quer acima de tudo é um time que lute, que mostre organização e que apresente algum tipo de evolução. Que saia da inércia e mostre que pode fazer mais. A eliminação precoce na Sul-Americana foi dolorosa, mas também serviu como alerta. O Vasco não pode mais errar. Cada ponto no Brasileiro vale ouro. Cada decisão precisa ser milimetricamente pensada. E cada contratação agora tem que vir com selo de responsabilidade. A janela está escancarada e o clube não pode perder tempo.
Se o objetivo é fazer de 2025 uma temporada de reconstrução, ela precisa começar agora. Não dá para esperar mais. A margem de erro acabou. E os jogos atrasados também podem se tornar armadilhas se não forem encarados com seriedade. Tem gente que ainda olha com desconfiança para a nova gestão. Afinal, são anos de promessas e decepções. Mas o momento exige que, pelo menos por agora, haja uma união em torno de um objetivo comum: salvar a temporada e afastar o fantasma do rebaixamento de vez. E isso só vai acontecer se a diretoria continuar agindo com firmeza, se o elenco responder em campo e se o técnico tiver as peças necessárias para montar um time minimamente competitivo. O Vasco não precisa jogar o melhor futebol do país. Precisa ser eficiente. Precisa ser compacto, consciente e competitivo. E aí entra o papel fundamental de reforçar o meio-campo também. A chegada de Thiago Mendes é outro movimento importante. Um jogador experiente com passagens por grandes clubes que pode dar estabilidade à zona central do campo. Ao lado de Coutinho, pode formar uma dupla de peso na articulação das jogadas. E se vier mais um meia, como está sendo cogitado, o setor ganha ainda mais corpo. O Vasco hoje tem o Guilherme Estrela, que até tem talento, mas ainda inspira cuidados por ter ficado muito tempo fora por lesão. É uma peça que precisa ser trabalhada com calma. O Vasco precisa de um meia que chegue e jogue. Que entre em campo, assuma a responsabilidade e contribua de imediato. A montagem do elenco está sendo feita com mais critério agora, e isso é um avanço. Nos últimos anos o Vasco contratou muito e contratou mal, trouxe jogadores sem perfil, sem ritmo, sem identificação com a necessidade do clube. Agora parece que há um alinhamento maior entre o que o clube precisa e o que está sendo buscado no mercado. Claro que ainda há desafios como as limitações financeiras e a concorrência com clubes mais estruturados. Mas quando há planejamento, há também margem para acertos. E esse é o momento de acertar. O torcedor já viu esse filme muitas vezes: promessas, anúncios, expectativas criadas, e depois a dura realidade de um time sem força e sem identidade. Por isso, cada nome que chegar agora vai precisar provar dentro de campo. O apoio existe, mas a paciência é curta. E é natural que seja assim. O Vasco é gigante, tem uma das maiores torcidas do país e não pode mais aceitar mediocridade como padrão. Chega de brigar na parte de baixo da tabela. Chega de usar a matemática para escapar do rebaixamento. O torcedor quer olhar para cima. Quer ver um time que lute por vaga em Libertadores, que volte a disputar títulos, que volte a ser respeitado. A diretoria sabe disso. E agora parece ter entendido que só discurso não resolve. O mercado está aí, as oportunidades estão aparecendo e a hora de agir é agora. A chegada de Gomes pode ser o primeiro grande acerto. Se vier com Nino ou Mina, melhor ainda. Com Thiago Mendes somando qualidade ao meio-campo, o esqueleto do novo Vasco começa a tomar forma. E se vier mais um meia criativo, alguém com visão de jogo e capacidade de decidir partidas, o time entra em campo com outra cara. Com mais ambição, com mais força, com mais esperança. É esse o Vasco que a torcida quer ver. Um Vasco que se mexe, que reage, que não se contenta em sobreviver. Um Vasco que busca soluções, que investe com responsabilidade e que mostra dia após dia que está pronto para deixar o passado de sofrimento para trás. Porque o torcedor vascaíno já sofreu demais. Agora chegou a hora de sonhar de novo. E quem sabe começar a construir uma nova história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do futebol brasileiro estão em ebulição, com um rumor que promete causar impacto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Circula com força nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a informação de que o Vasco da Gama pode ser penalizado com a perda de 3 pontos na competição. A possível sanção ainda não foi oficialmente confirmada, mas já é motivo de burburinho intenso entre dirigentes, torcedores e especialistas. Segundo fontes ligadas à entidade máxima do futebol nacional, a punição teria relação com uma suposta irregularidade envolvendo a escalação de um jogador em situação questionável, ou até mesmo com questões administrativas que ainda estão sendo apuradas internamente. O fato é que, caso se concretize a perda de 3 pontos, deixaria o clube carioca em situação extremamente delicada na tabela, afundando ainda mais suas chances de se manter fora da zona de rebaixamento.
Nos grupos de WhatsApp de conselheiros e jornalistas o assunto é tratado com cautela, mas muitos já dão como certa punição. Há também quem veja a movimentação como uma tentativa de pressionar a diretoria vascaína em meio a disputas políticas internas e conflitos com a organização do campeonato. A torcida, por sua vez, já se mobiliza nas redes sociais protestando contra o que considera uma injustiça e exigindo esclarecimentos por parte da CBF. A diretoria do Vasco ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas nos bastidores o clima é de apreensão. A equipe técnica teme que, além do impacto esportivo, a notícia abale o emocional do elenco, que já vem enfrentando dificuldades dentro de campo. A perda dos 3 pontos em um campeonato tão equilibrado pode ser o ponto de ruptura para uma reação que vinha se desenhando, ainda que timidamente. Enquanto a confirmação oficial não vem, o futebol brasileiro assiste atento a mais esse capítulo polêmico. Se a punição for confirmada, a CBF terá que se explicar diante de um cenário cada vez mais turbulento, onde decisões administrativas parecem influenciar diretamente os rumos esportivos dos clubes. Resta agora aguardar os próximos desdobramentos e ver se o Vasco conseguirá reverter a possível sanção, ou se afundará ainda mais na tabela, acentuando uma crise que parece longe do fim. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.